Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 28 de abril do ano da graça de 2021. O dia nasceu bonito e é bom poder começar ou voltar a ter estes momentos aqui fora e desfrutar deste bom ambiente que o Senhor nos permite. É uma maravilhosa graça dele. O texto que considerámos no domingo passado a respeito da missão de 1 Coríntios 9,16, como eu partilhei com os irmãos, começa com uma expressão muito interessante do apóstolo Paulo no seu compromisso com a missão, que tem a ver com o Evangelho. Se anuncio o Evangelho. E hoje eu gostava muito de podermos voltar novamente a relembrar coisas muito importantes a respeito deste Evangelho. Temos falado isto tantas vezes, mas já também tantas vezes sentimos dificuldade. Como é que eu partilho o Evangelho? Lembrando que o Evangelho é poder para a salvação. Lembrando que é uma mensagem de fé e arrependimento. Lembrando que são boas novas que nós, tal como o apóstolo Paulo, sentia o compromisso, a obrigação de partilhar. Como é que eu partilho? Amados, provavelmente uma das maneiras mais excelentes de o fazer é contando a nossa história. Não há melhor história para nós partilharmos o Evangelho do que contarmos aquilo que Jesus fez na nossa vida. É na primeira pessoa e é a nossa experiência. E certamente a nossa experiência terá sempre alguma coisa para dizer àqueles com quem partilhamos o Evangelho. Não só aquilo que Jesus fez, mas aquilo que Jesus está a fazer, a transformação que Ele está a operar em nós, a experiência que nós temos com Ele. Sem dúvida nenhuma, uma excelente forma de partilhar o Evangelho. Mas todos nós precisamos, e é sempre muito importante a palavra é essencial. E por isso, como é que vamos à palavra de Deus e partilhamos o Evangelho? Eu queria relembrar aos irmãos esta forma de lembrar é uma forma também de celebrarmos aquilo que Jesus fez na nossa vida, e hoje podê-lo fazer é também uma forma de celebrarmos isto na nossa vida. Um bom texto de partida para esta conversa é Romanos 3,23. Porque o Romanos 3,23 dá-nos a condição em que nós estávamos todos antes de termos Cristo. Creio que todos nos lembramos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão separados de Deus. Este texto de Romanos 3,23 é, sem dúvida nenhuma, um excelente ponto de partida, porque nos põe a todos na mesma condição. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas o Evangelho continua. E se formos a Romanos 3,23, Romanos 6,23 diz o seguinte, que provavelmente também nós nos lembramos: ter esta condição de estar separado de Deus e da glória de Deus tem um efeito. E o pecado também. E é isso que Romanos 6,23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o ponto de partida é considerarmos a situação em que estávamos todos perdidos, aqui começam as boas notícias. Se o ponto de partida é lembrarmos que o pecado tem como consequência e como salário a morte eterna, temos as boas notícias. O dom gratuito de Deus é vida eterna. Podemos dar um passo à retaguarda no que diz respeito ao texto de Romanos e ir ao Romanos 5,8 e perceber que este processo de graça aqui se manifesta. Em Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Há más notícias, que é lembrar e assumir a nossa condição de pecadores. A boa notícia é que
Há salvação por Cristo, e esta salvação acontece quando Cristo morreu na cruz por nós. E este texto é importante porque vai centralizar na cruz de Cristo a nossa salvação. E finalmente, um último versículo, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estes 4 versículos são uma excelente forma, amados, juntamente com a nossa história, de contarmos, de partilharmos este Evangelho com todos aqueles que estão à nossa volta. E eu creio que neles está encerrado toda a grande, o essencial da mensagem deste Evangelho que nós precisamos de partilhar e que nós às vezes precisamos de lembrar também, amados, onde estávamos, o que Cristo fez por nós e o que Cristo, e em que é que Cristo nos transformou. Em que é que Cristo nos transformou. Claro que temos sempre o texto de João 3,16 para nos lembrarmos quão maravilhoso é sermos filhos de Deus, o quão maravilhoso é sermos tocados, e também João 3,16 encerra todo o texto do Evangelho, toda a informação do Evangelho para nós tão importante, amados, tão importante. Como sempre, e já muitas vezes tenho partilhado com os irmãos, não podemos deixar de pregar e de anunciar João 3,16 ou os textos de Lucas, sem também, amados, partilhar um texto que é muito importante e que precisa estar sempre associado a este, e que tem a ver com algumas palavras que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, para os seus filhos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Para que possamos realmente compreender possamos compreender o impacto da presença de Cristo nas nossas vidas. Amados, a missão começa com o Evangelho. O Evangelho começa em nós. É muito importante que o tenhamos bem presente. E este Evangelho é Jesus Cristo. Tenhamos presente no nosso coração. E já agora, a forma como Ele chegou até nós e a forma como Ele pode chegar até outros. E este ou outros caminhos dentro da Palavra de Deus serão sempre úteis para partilhar esta maravilhosa mensagem do Senhor. Que lembrar estas verdades no nosso coração seja realmente importante para nós hoje, para esta caminhada que queremos fazer humildemente com o Senhor, comprometidos com a sua missão. Um dia muito abençoado, um forte abraço. Mais logo, pelas 8h30, pelas 20h30, aqui estaremos para continuar os nossos cultos de quarta-feira presenciais, fazendo também através do estudo da revista e da EBD de adultos, e portanto todos são muito bem-vindos. Um forte abraço, amados, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.